Então vamos começar o programa sobre um tema até bastante discutido ontem aqui no 3 em 1, essa sondagem, esse possível convite do Jair Bolsonaro ao juiz Sérgio Moro para integrar o seu ministério. O juiz da Lava Jato vai se reunir com o presidente eleito amanhã no Rio de Janeiro. Vera, alguns portais dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, falam até num possível superministério da Justiça. Agora a palavra superministério está na moda na formação do governo Bolsonaro. Seria um Ministério da Justiça com a segurança pública, que na verdade foi criado na gestão Michel Temer. É isso, além de devolver as funções da segurança pública ao Ministério da Justiça, o Bolsonaro estaria cogitando dar também a esse ministério funções de combate à corrupção, que estão espalhadas em outros órgãos hoje. Ele agregaria também a Controladoria Geral da União, o Ministério da Transparência e o COAF, que é um órgão que sempre esteve sob o guarda-chuva da Fazenda. É o órgão encarregado de verificar a movimentação financeira. Com isso, caso aceite, Sérgio Moro vai ser responsável pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União e pelo COAF. É uma grande estrutura de combate à corrupção que pode dar a ele um discurso de por que aceitar essa função. Ele diria que está combatendo a corrupção, desta vez de um outro posto, desta vez de uma outra perspectiva, que já teria cumprido a sua função na Lava Jato e estaria indo para o governo para desempenhar um novo papel, mas dentro do mesmo escopo que seria combate à corrupção, combate à criminalidade, etc. Isso eu estou dizendo que apoiadores do Jair Bolsonaro me anteciparam das conversas que já foram feitas com interlocutores do juiz Sérgio Moro, tá? Não tem ainda esse aceite oficial. Além daquilo que a gente falou ontem aqui, teve uma aspa oficial dele, que ele iria analisar, né, os prós, os contras, mas que ele via muito menos inconvenientes do que boas. Como é que é a frase? Tudo depende de conversar para ver se há convergências importantes e divergências irrelevantes. Bom, ele já antecipou o que ele acha, né? As convergências são importantes, as divergências são irrelevantes, os adjetivos são importantes. E aí a gente já tem aí um quadro do que o Moro está disposto a fazer. O que eu acho disso, eu falei aqui ontem, todos nós falamos. Eu acho que isso corrobora a narrativa de que o Sérgio Moro teria promovido na coordenação da Lava Jato algum tipo de perseguição ao PT ou ao regime anterior. Se eu concordo com isso, em hipótese nenhuma, eu acho que não. Acho que a Lava Jato é um exemplo ali de cumprimento severo da lei penal, de avanços, inclusive na execução penal brasileira, teve avanços na colaboração internacional para recuperação de dinheiro desviado, teve uma série de ganhos institucionais com a Lava Jato, e eu acho que o Sérgio Moro foi uma peça fundamental para que ela chegasse onde chegou. Eu só acho que ao vislumbrar o Supremo como meta final, ele faz esse pedágio que seria desnecessário. Acho que mesmo sendo um superministério, mesmo tendo esse discurso de que vai promover o combate à corrupção de um outro posto, de uma outra perspectiva, isso ainda é deletério tanto para a operação que ele comandou, quanto para a imagem do próprio Sérgio Moro. E aí, Andreasa, o que você acha dessa possível entrada do Moro na política? A gente falou sobre isso ontem, mas as coisas agora estão avançando. Se precipitaram, né? Alguns ângulos de observação. Tentando nos colocar no lugar do juiz Sérgio Moro, me pareceria uma decisão pouco prudente aceitar um ministério da Justiça, qualquer que fosse, no caso, o da Justiça. É um cargo político, demissível, subordinado a um presidente que indiretamente, porque o juiz certamente não teve essa intenção, indiretamente foi beneficiado pela Lava Jato, comandada por ele, Sérgio Moro. Do ponto de vista político-eleitoral, o maior beneficiado, por méritos próprios do Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, mas o maior beneficiado pela ação da Lava Jato foi o Jair Bolsonaro. E é ruim. Nós não acreditamos que seja assim, não foi assim, mas é ruim que um movimento como esse alimente
recém-findo o processo eleitoral, a narrativa já influente do lulopetismo contra a Lava Jato. É a Lava Jato como parte do golpe que derrubou o Dilma Rousseff, que agora chega a um desfecho com a eleição do Jair Bolsonaro. É ruim para o Moro e é ruim, e é muito mais importante, para a Lava Jato, para a história da Lava Jato. Porque a percepção das coisas deriva da narrativa que se impõe. E o PT tentará, certamente, reconstruindo, juntando os cacos, encaixar isso como um sinal claro de que tinha razão, de que o Lula foi tirado do páreo injustamente, perseguido político mesmo, para que o Bolsonaro tivesse maior facilidade para vencer, e aí está o juiz Sérgio Moro sendo politicamente brindado. Isso é verdade? É crível? Não, nós não acreditamos nisso. Mas a narrativa está aí. Então, eu acho que do ponto de vista do Moro, é imprudente esse movimento. Temos aí recentemente o caso do Alexandre de Moraes, talvez seja o espelho dele. Se tornou ministro da Justiça do Michel Temer e a primeira vaga aberta para o Supremo foi indicado. Mas tem que combinar com os russos. A relação do Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro tem que ser boa, tem que funcionar, tem que ser duradoura, pelo menos até a saída do Celso de Mello em 2020. Quem garante? Olhando do ponto de vista do Jair Bolsonaro, aí é maravilhoso. Aí é uma grande conquista. É um fato político de grande dimensão, de grande peso, conquistar para o seu ministério, que ele disse que seria composto por notáveis, ter uma figura como o Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. E não é um Ministério da Justiça qualquer. Ele recompõe a sua antiga estrutura, portanto, traz para si de volta a segurança pública e, o que importa nisso tudo, a Polícia Federal. A Polícia Federal é dentro do organograma do Ministério da Justiça a ser comandado pelo Sérgio Moro, que, como juiz, a Lava Jato teve grande interlocução, muito boa interlocução com a Polícia Federal. A vinda do COAF para essa estrutura desse projetado ministério não é à toa. Como a Lava Jato se tornou o que ela é, usando a capacidade investigativa da Polícia Federal, se não investigando o crime financeiro, seguindo, como se diz, o rastro do dinheiro. O Ministério da Justiça, portanto, se tornaria também um Ministério anticorrupção, consistente com o discurso que elegeu Jair Bolsonaro. Faz sentido? Se vai funcionar, eu não sei, mas faz sentido com a narrativa que criou, consolidou e construiu a persona que seria hoje o presidente eleito Jair Bolsonaro. Tem todos esses ângulos a serem examinados, a conversa vai acontecer amanhã, mas acho, nessa altura do campeonato, improvável que a coisa não prospere. Joel. Olha, dá para analisar essa questão de diferentes lados. Eu concordo com esse diagnóstico básico que o Andreasa acabou de fazer. Do ponto de vista do governo Bolsonaro, politicamente, é um golaço. Você chama alguém de reputação ilibada para ocupar um ministério, alguém de excelência técnica para ocupar um ministério. O Sérgio Moro é alguém que goza de imensa popularidade e credibilidade junto à população, e você ainda reforça uma das bandeiras que foi um dos motivos pelos quais tanta gente votou no Bolsonaro, que foi o desejo de combater a corrupção e essa percepção da corrupção que pervasa o nosso sistema como um dos grandes motivos do atraso do Brasil. Eu não sei se essa percepção está certa ou errada, eu na verdade acho que às vezes existem outros problemas tão grandes ou até maiores que a corrupção, mas sem dúvida nenhuma a corrupção é um problema sério que está aí muito em vista, dado a Operação Lava Jato e todas as outras operações que estão aí combatendo a corrupção na política. Então seria um jeito de consagrar essa luta da corrupção, colocando justamente o Sérgio Moro o maior símbolo dela junto ao governo Bolsonaro. Do ponto de vista do Sérgio Moro, traz riscos. O risco de que, bom, ele vai largar a carreira de juiz dele, de uma certa forma consagra os posicionamentos que ele vem deixando cada vez mais claros nos últimos tempos. Então, desde que ele prendeu o Lula, ele levantou o sigilo da delação do Palocci sobre o Lula na primeira semana lá do primeiro turno. Ele elogiou Bolsonaro na vitória, parabenizou o Bolsonaro na vitória, se disse honrado ontem com o convite e agora aceita o convite, demonstrando aí, aceita não, mas negocia para provavelmente aceitar o convite, demonstrando aí uma real adesão dele à ideologia ou às propostas, ou ao menos aos sentimentos básicos que guiaram aí a campanha do Bolsonaro.
e se mostra, portanto, como alguém politicamente mais à direita, e algo que muita gente suspeitava, mas era difícil de afirmar com toda certeza. Isso não significa, de forma alguma, que a Lava Jato, o trabalho do Sérgio Moro, tenham sido parciais. Pelo contrário, eu acredito que tenham sido, e todos nós temos acompanhado ele pela mídia e temos visto que foi bastante imparcial e bastante rigoroso. Agora, uma das requisições que o Sérgio Moro parece estar fazendo para aceitar o cargo é o apoio do governo para aprovar as 10 medidas de combate contra a corrupção, né? Que já circula, uma iniciativa do Ministério Público já circula há algum tempo, que já foi bastante modificada e quase virou meio que um cavalo de Troia aí para combater até os abusos de autoridade do próprio Ministério Público. O Sérgio Moro gostaria da versão original daquele documento, aquilo ser aprovado. E daí acho que abre um espaço para discussão, sim, se aquilo vai nos trazer um avanço ou um retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Por quê? Porque dá mais poderes para o Ministério Público, diminui as garantias de defesa dos acusados de corrupção. Provavelmente você vai pegar mais gente, mas mais pessoas que são acusadas e que também são inocentes terão sua vida dificultada por causa disso. E você aumenta bastante as penas, de uma forma talvez até exagerada aí dos condenados por corrupção ou até por caixa 2, que seria criminalizado também, uma prática que, como a gente viu aí, muitas pessoas, inclusive pessoas ligadas aí ao próprio provável possível governo Bolsonaro, já tiveram ligados a caixa 2 no passado, tá? Que é diferente da corrupção, hoje pelo entendimento atual da lei, e as 10 medidas mudaria isso. Então, é um caminho para isso, é um caminho para o combate à corrupção, o endurecimento das penas e o endurecimento dos processos contra os acusados. Será que vai trazer resultado? Só o tempo dirá. É uma tentativa, o Sérgio Moro está colocando aí um pouco da reputação dele em nome disso. Outro risco é ele criar brigas políticas para ele aí dentro do governo, dado que a gente tem observado aí de conflitos, é possível também, mas ele está apostando que assim ele pode fazer um grande bem para o Brasil. Eu ainda não sou da área do direito, vou apenas observar e vamos ver o que vai acontecer. Será que vai resolver? Será que vai diminuir realmente a corrupção ou não? Ele dando todos esses passos que deu até aqui, falando em ON para um jornal, soltando uma nota e marcando uma conversa pessoal com o presidente eleito, ele vai construindo, a meu ver, uma condição para ir. Porque para não ir, ele não precisava fazer nenhuma dessas 3 coisas. Era simplesmente ignorar, porque não havia nem ainda um convite formal, havia especulações via imprensa de que ele seria convidado. Então, ao fazer tudo isso, a meu ver, o Sérgio Moro já está construindo o discurso para o aceite posterior. A não ser que daqui até amanhã ele avalie essa repercussão toda e chegue à conclusão de que é melhor dar um passo atrás para dar um outro na frente para ir para o Supremo logo depois. Mas nesse caso já terá havido uma rachadura ali, né? Na questão daquela isenção, da percepção, pelo menos, da isenção da Lava Jato. O PT, que sempre tem tentado dizer que o Sérgio Moro não é legítimo e não é isento, vai usar isso certamente. Tem um depoimento do Lula acedado nos próximos dias, no caso do sítio de Atibaia. Então o PT já vai usar esse flerte aí com o Bolsonaro para de novo avocar pedir o afastamento do Moro da causa. Então já tem prejuízos concretos para a Lava Jato, já tem ruídos. E digamos que ele não vá, que ele decida ficar. E aí vai para esse depoimento. Em que condições ele vai ficar frente a frente com o Lula e tomar o seu depoimento depois de todo esse ruído político? Complexo. O Andreas está pedindo a palavra. Diga lá, Andreas. As pessoas estão me perguntando aqui, 2 pessoas me perguntaram sobre o futuro do Sérgio Moro no judiciário, uma vez que ele aceite o Ministério da Justiça. Aceitou, ele deixa o sistema judiciário. Não é assim, portanto, não deu certo no Ministério da Justiça, fez um teste, não funcionou, volta para o judiciário. Não. Ele para assumir o Ministério da Justiça, terá que encerrar o seu ciclo e fechar a sua participação no Poder Judiciário. Então, provavelmente com uma aposentadoria bem jovem, né? Sim, não sei como é que exatamente é essa operação, mas o fato é o seguinte: de qualquer maneira, nós teríamos um jovem juiz, magistrado, muito bem sucedido, abrindo mão de uma carreira estável, a mais estável que há, com um plano de carreira designado para si e possivelmente um Supremo no horizonte, abrindo mão disso
quer dizer, fazendo um sacrifício pessoal, porque se trata disso, para se lançar a uma aventura, no melhor sentido da expressão, a uma aventura de um cargo político num governo subordinado a um presidente demissível imediatamente a qualquer momento. Então, é uma grande guinada para um indivíduo, é realmente uma viagem admirável essa, caso se confirme, a qual se lançará o Sérgio Moro. Vamos ver os capítulos que se desenharão amanhã.